Bom, a situação na Catalunha ela já vinha sendo comossiva e isso aprofunda-se no dia 1º de outubro, quando se realizou um referendo para votar se essa região ia se independizar da Espanha, né? No qual votaram aí 2.020.144 pessoas e dentre esse universo votante, 90% se pronunciaram para que sim, para que a Catalunha se divida, se transforme num território independente em relação à Espanha. A resposta do governo espanhol ela foi muito rápida, ela mandou uma série de aparatos repressivos, né, quase impediu o referendo de se realizar. Como resposta, houve uma série de ocupações das escolas, nas quais a população e os trabalhadores garantiam ali os postos de votação contra a repressão e, como resultado disso, o PP e o PSOE, que são os dois grandes partidos do regime espanhol, saíram a desconhecer, né, deram declarações nas quais desconheciam absolutamente o resultado do referendo, dizendo que ele não tinha acontecido. Além disso, eles estão agora acionando um mecanismo que se chama uma medida 155, na qual eles ameaçam fechar o governo da Catalunha, né? A Catalunha ela tem uma certa autonomia, ela conta com o governo próprio. E agora essa é uma medida que tem se feito aí, tem sido utilizada como uma ameaça. No dia 3 de outubro existe um outro momento muito importante que foi a entrada em cena da classe trabalhadora, que fez uma greve geral fundamental aí contra a repressão que tinha ocorrido e para garantir que os resultados do referendo fossem levados adiante. Então nem a repressão e nem as ameaças do governo da Espanha fizeram com que a classe trabalhadora retrocedesse, muito pelo contrário, eles entraram em cena mesmo com a burocracia sindical sendo contra os métodos da luta de classes para fazer valer aí a vontade do povo catalão. Também o resultado foi que as principais potências da União Europeia rapidamente se pronunciaram. A França disse que não vai reconhecer a independência da Catalunha e a Alemanha também já fez movimentos que apontam nesse sentido. Isso foi uma derrota política de qualquer forma, né? Independente do resultado definitivo, muito importante para o PP e para o PSOE, que são os principais partidos do regime monárquico de 78 na Espanha. E depois, no dia 10 de outubro, o que aconteceu foi o momento mais tragicômico, que foi o Carles Puigdemont, que é o chefe do governo da Catalunha, dizendo que a Catalunha estava declarando independência, mas isso não durou mais do que 10 segundos. Rapidamente ele retrocedeu e disse que vai querer negociar com a Espanha, apesar da Espanha ter demonstrado, o governo da Espanha ter demonstrado que não está nada disposto a negociações. Então o que está colocado hoje é que a independência seja conquistada com os métodos da luta de classes. A questão da nacionalidade catalã, ela é uma questão que vem de séculos, né? Na realidade, esse não é um tema que começou agora. Desde o século XV, quando aconteceu a Guerra Franco-Espanhola, o que houve foi uma revolta, né, dos catalães contra a dominação da Espanha. E por um momento a Catalunha foi um território, né, que ali se instituiu como um protetorado da França. Depois, já entrando mais recentemente, uma história mais recente, no século XIX, a Catalunha ela foi uma das regiões que mais sofreu o assédio, né, mais foi golpeada pelas guerras napoleônicas e pelas guerras carlistas. Então, nesse sentido, você tem uma série de divisões ali que acontecem na região da Catalunha e, desde sempre, a aspiração desse povo a se constituir como um Estado nacional negada pelas potências, né, que ali dominavam o seu território, dentre as quais a mais importante, evidentemente, a própria Espanha. Durante a Guerra Civil Espanhola, entre os anos de 1931 e 1939, o que você tem ali como produto, inclusive, do próprio papel progressista que a Espanha revolucionária tinha em relação às nacionalidades oprimidas, é que a Generalitat, que é o nome do governo catalão, voltou a existir, voltou a ter autonomia. E, como não poderia deixar de ser, quando ocorreu a ditadura franquista, né, quando Franco toma o poder contra o processo revolucionário, o que você tem novamente é uma série de medidas extremamente repressivas contra os catalães, inclusive a negativa, a proibição da utilização do seu idioma original, a submissão absoluta em relação à Espanha, né? E essa é uma situação que, em alguma medida, não segue idêntica ao que você tinha durante a ditadura franquista, porém, você não tem realmente uma autonomia absoluta da Catalunha, né? O que você tem é alguma autonomia em termos políticos formais, a língua parou de ser tão perseguida quanto era na época da ditadura,
mas, enfim, nunca a Catalunha desde então pôde se constituir como uma nação independente. Então a questão aí ela está ligada com um dos elementos mais importantes para os revolucionários ao longo de todas as experiências do século XX, que é o direito das nações à autodeterminação, né? O direito dos povos a lutar pela manutenção e pela instituição de um Estado que tenha unidade territorial, cultural e linguística como uma questão absolutamente democrática, né? Que agora, no marco da crise capitalista que golpeia duramente a própria Espanha, retoma uma grande força aí nesse processo que a gente está vendo nesse momento. Então, a gente viu nas redes sociais que desde que começou todo o debate sobre a questão da Catalunha, tiveram memes, enfim, comentários de pessoas que querem igualar o problema da Catalunha a uma reivindicação, uma suposta, né, reivindicação do Rio Grande do Sul ou de São Paulo de separar do país. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, porque um problema é o que se dá na Catalunha, que é uma nação, né, um povo que tem o seu direito a ter uma identidade linguística, cultural e territorial negado por uma nação estrangeira que há vários séculos oprime aquela nacionalidade. Isso é uma coisa. Outra coisa é a questão de São Paulo e do Rio Grande do Sul, porque em São Paulo e no Rio Grande do Sul, em primeiro lugar, quem coloca essa discussão era, na amplíssima maioria das vezes, um setor extremamente minoritário, muitas vezes ligado à direita, né, para não dizer quase todas, que vem com um discurso falso e preconceituoso de que tem que independizar o São Paulo ou o Rio Grande do Sul, porque, enfim, tem que se separar do Nordeste, porque carrega o Nordeste nas costas, quando na verdade qualquer um que olha a economia brasileira vê o papel fundamental que o Nordeste cumpre e vê que aqui não existe essa diferença linguística, apesar de termos muitas características regionais, culturais, não se equipara a diferença entre um povo e outro, né? Somos todos um mesmo povo, somos todos uma mesma nação. Então, assim, isso na realidade forçar absolutamente uma situação para favorecer aí são interesses absolutamente opostos ao da classe trabalhadora e ao da população do conjunto do país, né? Quem defende isso para o Rio Grande do Sul ou para São Paulo é uma minoria absolutamente alheia aos interesses do que quer justamente a maioria que se encara como o povo brasileiro. No caso da Catalunha é bastante diferente. O povo catalão, os trabalhadores catalães, eles se expressaram não apenas na urna, não apenas no plebiscito, mas nas ruas, com a sua greve geral, com as suas amplíssimas manifestações, se enfrentando aí com a polícia, e eles têm toda essa diferença histórica, cultural, idiomática, enfim, que faz com que esse seja um elemento de reivindicação democrática, né? O direito à autodeterminação dos povos. Então, são coisas absolutamente diferentes. Então, o que está acontecendo na Catalunha e no próprio Estado espanhol de conjunto é uma profunda crise orgânica, né, na qual as representações tradicionais, os partidos tradicionais, as formas políticas tradicionais começam a ser cada vez mais debilitadas para seguir adiante com seus planos. Então, existe uma crise muito importante que ela não é só econômica, ela é política e social também. E isso abre uma perspectiva para que novas mediações surjam. E essas mediações políticas, elas podem ser de esquerda, elas podem ser à direita, né? Elas podem ter ambas as duas características. No caso, as principais mediações neorreformistas que surgiram em todo o último período foram o Syriza e o Podemos na Espanha. O Syriza rapidamente se provou de uma impotência absoluta para lutar contra o programa de ataque da União Europeia, da Angela Merkel, do FMI, aceitou, mesmo com o plebiscito negando, né, o programa de negociações com essas três instituições e, enfim, a Grécia segue aí numa crise muito importante. O Podemos não é muito diferente. O Podemos, na realidade, tem o agravante de estar adiante do governo de uma série de cidades e de estados muito importantes no Estado espanhol, como é o caso de Madrid e Barcelona, né? E conta ainda com uma força de 70 parlamentares no Congresso, e ao invés de se utilizar essa força para conseguir chamar uma mobilização nacional dos trabalhadores espanhóis e da Catalunha pela imposição não apenas da independência, mas para que isso venha no marco de um programa
que dê uma saída dos trabalhadores para a crise, ao invés de fazer isso, eles convocaram o Papa e a União Europeia para tentar negociar com o Rajoy uma saída para a situação catalã, ou seja, estão absolutamente costas para a luta de classes. Isso é a característica dessas mediações neorreformistas, que infelizmente muitos setores da esquerda brasileira são até hoje muito entusiastas, né? A gente viu uma série de correntes, inclusive no interior do PSOL, sempre reivindicando o exemplo do Podemos, o exemplo do Syriza, quando eles demonstram a todo momento a sua impotência absoluta. E mesmo agora, depois da greve geral, depois do referendo, depois de todas essas demonstrações, eles insistem nessa política de um pacto, né? O que é bastante escandaloso. No caso do Podemos, inclusive, eles não partiram da legitimidade do próprio plebiscito, porque eles dizem que só é legítimo um plebiscito que for pactuado. O que é uma saída utópica e reacionária na medida em que a União Europeia, apesar de manter aí até o momento, né, uma perspectiva de suposta neutralidade, na realidade atua de acordo com os interesses da monarquia espanhola, e a própria monarquia espanhola, a grande resposta que deu foi uma repressão. Muito importante. Então, por conta disso tudo, isso demonstra que essa nova esquerda, na realidade, é bastante velha e não pode responder aos desafios que estão colocados hoje para os trabalhadores, para a juventude do Estado espanhol. Então, é muito importante que você tenha em mente que o combate pela autonomia da Catalunha tem que se ligar a um combate contra a Catalunha do capital, né? Que não seja uma posição meramente independentista ou separatista, mas que ligue justamente essa questão democrática pela autodeterminação da nação catalã a um combate de conjunto à Europa do capital e à Espanha do capital. E que, nesse sentido, a massa trabalhadora da Catalunha, que já se mostrou com bastante peso nas próprias greves gerais, consigam ser os dirigentes desse processo e, nesse sentido, não terminarem aí sendo massa de manobra da burguesia catalã, que seguramente não vai poder levar até as últimas consequências as aspirações das massas por autodeterminação, por mais liberdade, por mais democracia, e nesse sentido, inclusive, vão continuar impondo as medidas recessivas, as medidas de ataque no âmbito da economia. Então, é muito importante que essa luta que está se dando no sul do Mediterrâneo hoje abra uma perspectiva para que medidas anticapitalistas sejam impostas, porque essa é a única via para que haja, de fato, uma autonomia no sentido de uma Catalã socialista, independente e socialista, na luta por uma república, por uma federação da república socialista ali na região ibérica, né? E que, nesse sentido, no momento em que a Europa do capital vem retirando liberdades democráticas, vem tendo medidas para aprofundar a xenofobia, para aprofundar o racismo, é muito importante que a classe trabalhadora catalã se coloque nessa perspectiva, nacionalize os bancos que vêm fazendo ataques especulativos desde que esse movimento começou, forme comitês de autodefesa para garantir o resultado do referendo e abra uma discussão da necessidade de se instaurar assembleias constituintes livres e soberanas para que o povo possa decidir que rumos dar a essa nação que deve nascer desde já, sem nenhuma amarra com a Europa do capital e, muito pelo contrário, sendo um exemplo para todos os trabalhadores espanhóis de que há uma outra saída que pode ser dada para essa situação. Nós, como militantes internacionalistas, nos colocamos em apoio absoluto a qualquer tipo de manifestação que a classe trabalhadora espanhola da Catalunha venha a levar adiante, pela sua reivindicação de autonomia, e nesse sentido chamamos todas as organizações, enfim, as pessoas que estão aí olhando esse processo, né, a apoiar ativamente por essa perspectiva internacionalista, acompanhando e tomando esse exemplo em nossas mãos, ligando essa luta a uma luta contra o capitalismo. Nesse sentido, também a gente denuncia toda e qualquer repressão às manifestações e esperamos que o regime decrépito e decadente, essa monarquia reinstaurada em 78, caia pela ação da classe trabalhadora catalã, que pode aí se irmanar com seus irmãos de classe trabalhadores espanhóis.